Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. E na aula de hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Efésios com o nosso professor Erasmo. Antes, teremos um breve momento de louvor. Em seguida, a palavra está com o professor. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu quero saudar a você na graça e na paz do Senhor. Nós hoje faremos mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Digital da nossa Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Quero convidar a você que participe conosco na leitura que faremos da carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4, dos versos 25 a 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O estudo desta oportunidade nós faremos verso a verso. Nós vamos fazer aqui um comentário de cada um desses versos que nós acabamos aqui de ler. E inicialmente eu quero destacar 3 expressões que nós encontramos nesse texto. Começando aqui pelo verso 25, existe uma expressão muito importante que é justamente a palavra com o seu próximo. O primeiro verso dessa sessão nos fala a respeito de com o seu próximo. E se nós olharmos agora o verso 32, o último verso que nós lemos, nós vamos também encontrar 2 expressões semelhantes, para com os outros e também uns aos outros. Essas 3 expressões que nós acabamos aqui de mencionar, elas nos dão a ideia de que essa sessão, esses versos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai tratar da nossa conduta, da nossa vida e da nossa fé, no relacionamento que nós temos uns com os outros, no nosso relacionamento social, no nosso relacionamento para com o nosso próximo. Nós já falamos aqui a respeito dos dons, nós já falamos no vídeo passado a respeito da necessidade de nós nos revestirmos do novo homem a cada manhã, para que mantenhamos a nossa comunhão com Deus, buscando sempre a retidão e a justiça. E agora o apóstolo Paulo sai do caráter pessoal e nos dá uma lição grandiosa no aspecto social. O verso 25, como nós acabamos de ler, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse verso, em alguns comentários bíblicos, ele faz referência ao texto de Zacarias 8,16. O texto de Zacarias 8,16 nos diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Paulo aqui, ele está se referindo a um texto que já havia sido escrito há muito tempo antes. E nessa recomendação prática que ele faz da vida cristã em sociedade, ele começa justamente fazendo aqui uma citação de Zacarias 8,16. O verso diz deixando a mentira. Claro que na vida cristã a mentira não tem espaço. Ou melhor, não deveria ter espaço nem oportunidade. Mas o deixando aqui é o mesmo vocábulo que nós usamos no verso 22 no estudo passado. O deixando é a mesma coisa que despojar, trocar de roupa, deixar a mentira. A mentira aqui também, ela é traduzida do grego da palavra pseudos. E essa palavra pseudos significa também falsidade proferida ou vivida. A nossa língua portuguesa, ela tem várias expressões que derivam do grego. E a palavra pseudo, ela também está presente para construir diversas palavras. Alguns exemplos. Pseudônimo é um nome falso usado por escritores que não querem se revelar. Pseudodiamante é uma pedra falsa que imita uma joia preciosa. O que significa viver em verdade?
Vamos nos recordar a figura do corpo, que nós já citamos também aqui. O corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. O olho do corpo, evitará que o pé pise numa serpente. Ou seja, uma conduta de sinceridade e confiança. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nos incentiva a viver essa conduta de sinceridade, confiança e verdade para com os nossos semelhantes. Continuando no verso 16, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse verso também, ele faz menção ao Salmo, capítulo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. O apóstolo Paulo, ele vai aumentando a lista de recomendações, mas referenciando-as no Velho Testamento. A ira aqui descrita é aquilo que nós chamamos de justa indignação. O texto, ele não serve como licença para qualquer tipo de ira. Paulo não está justificando ou aprovando a ira, mas colocando um limite que nos livra do erro. O texto aqui trata de uma situação de fronteira. Por isso que o apóstolo complementa dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O verso 27, nem deis lugar ao diabo. O verso aqui é uma consequência negativa do verso anterior, de uma ira que transpõe a fronteira. A palavra diabo também aqui é traduzida como caluniador. Se fôssemos aqui parafrasear, não deis lugar ao caluniador. Dar lugar é o mesmo que dar oportunidade. Então jamais devemos dar oportunidade para que o caluniador prevaleça. Verso 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É bem possível que naquela época, há muito tempo atrás, na cidade de Éfeso, alguns comentaristas afirmam que pode ser que algumas pessoas que se infiltraram na igreja, ou que participavam da igreja, poderia sim estar furtando alguma coisa. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui no campo positivo, principalmente no contraste das palavras furtar, trabalhar. E se a gente pensar aqui nos adjetivos, né? A avareza e a generosidade. O que pensamos a respeito disso? Se no furto nos apropriamos daquilo que não nos pertence, no trabalho podemos doar aquilo que nos pertence. E assim atender aqueles que precisam. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que significa a palavra torpe? Você sabe? Muito bem, o vocábulo grego aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra torpe, ela foi usada no passado, e era usada no passado, para indicar carnes e vegetais estragados, e principalmente peixe podre. Você já sentiu o cheiro de peixe podre? Desagradável, não é? Estou sendo brando. Pois bem, isso significa torpe. Creio que as nossas palavras não podem ter o hálito de peixe podre. Deixo claro que disse o hálito, não disse o hálito da boca, e sim o hálito das palavras. Elas não podem ter o cheiro, o odor de peixe podre. Isso significa torpe. Entendo que muitas vezes, para prejudicar alguém, a gente nem precisa sair de casa.
Basta apenas abrir a boca e o estrago já está feito. Mas no campo positivo, a recomendação apostólica aqui, no verso 29, é que as nossas palavras sejam utilizadas para a edificação, para transmitir graça. E digo a você, como é gostoso conversar com pessoas que agregam valor para a nossa vida, que nos ensinam mesmo sem perceber, que nos dão uma visão melhor do que aquela que temos, que são capazes de ser mensageiros e mensageiras de Deus em nossa vida, que nos levantam, que nos elevam, que nos abrem os olhos para perigos e oportunidades, que testemunham experiências de vida e fé e nos motivam a buscar sempre o melhor. Talvez você se lembre de alguém assim, mas eu desejo que você se esforce para ser assim. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O texto diz que quando falhamos, não entristecemos somente o próximo, entristecemos também a Deus. Eu vou me atrever aqui a dizer que a nossa relação com o próximo, ela é trilateral. Ela nos envolve o nosso próximo, envolve também o nosso Deus. Lembre-se, Deus participa de todos os seus relacionamentos. Deus participa de todos os nossos relacionamentos. Verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós nos faz lembrar do velho homem, como dissemos no vídeo anterior. A lista é ampla, mas quero rapidamente dar uma passada aqui com vocês sobre esses termos que nós acabamos aqui de ler. Amargura, uma disposição dura, maliciosa, inclinada a contendas. A pessoa amargurada é aquela que semelhantemente a gente assistia no passado nos desenhos animados. A pessoa que chega no ambiente e tem aquelas nuvens em cima da sua cabeça cheia de trovões, cheia de relâmpagos. A cólera, manifestação do egoísmo, é quando alguém ataca, quando não consegue as coisas do seu jeito, em qualquer situação. A ira é o mesmo vocábulo do verso 26, mas no campo oposto. O verso 26 diz: irai-vos e não pequeis. Aquela ira é a justa indignação. A ira do verso 31 é a ira no seu campo negativo. É a injusta indignação. É algo ruim. É algo que nos leva para o pecado. Gritaria. O ato de gritar em si não é pecado. Você pode gritar para alguém na rua para evitar um acidente ou um atropelamento. O ato aqui de gritar é a verbalização dessa lista que nós acabamos aqui de citar. É a verbalização da amargura, da cólera, da ira. O argumento histórico que quero lembrar a você aqui a respeito da gritaria é que Atos capítulo 19 nos conta um pouquinho da história, de como o evangelho chegou em Éfeso. E naquela ocasião, houve um levante popular incitado por Demétrio, que acabou arrastando os servos de Deus no passado para o teatro, acusando-os de toda a sorte, querendo-os calar a respeito do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos 19:32 nos diz o seguinte: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Paulo se lembra deste episódio, e quando ele aconselha deixarmos toda sorte de gritaria, é porque a gritaria lá de Éfeso não produziu nada de bom,
nenhuma justiça. A assembleia foi dissolvida porque ficaram com medo de serem acusados naquele momento de sedição. Blasfêmias. Ao contrário da gritaria, a blasfêmia pode ser dita em voz baixa com aparente calma. Mas o conteúdo pode ser o mesmo, motivado pela amargura, pela cólera e pela ira. O próprio Jesus foi vítima de blasfêmia. Mateus capítulo 12, de 22 a 32, nos conta a história de quando Jesus foi vítima da blasfêmia, dizendo que tudo aquilo que ele fazia era motivado pelo mal, era obra do maligno. E Jesus ali condena veementemente essa blasfêmia. E a malícia, último tópico desse verso, mais amplo do que usualmente usamos na língua portuguesa. A malícia aqui é a má vontade, é a malignidade. O verso 32, ele encerra o capítulo de forma áurea, de forma sublime. Porque no verso 32, nós temos aqui todas aquelas virtudes que não emanam do coração humano, mas que emanam do nosso próprio Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos. A palavra benigno foi usada no Novo Testamento, em Lucas 6,35, para descrever o caráter de Deus. Olhem só que maravilha. Ser benigno é ter bons propósitos. Ser benigno ou ser benigna é ser positivo. Ser benigno é desejar e fazer o bem. Sede benignos uns para com os outros, compassivos. Compassivo é ter coração misericordioso, é importar-se com o próximo. E por último aqui, perdoando-vos uns aos outros. Ser perdoador, ser perdoadora, é a solução para as falhas que ocorrem no relacionamento com o nosso próximo. É o ajuste quando os relacionamentos não vão bem. E finalizando o verso 32, a palavra de Deus nos diz o seguinte: como também em Cristo, ou melhor, como também Deus em Cristo vos perdoou. Jesus é a fonte do perdão. Não foi por merecimento que Cristo morreu, e nem por mérito que fomos perdoados, mas porque Deus nos amou. A atitude que Deus teve conosco nos inspira para uma vida plena debaixo da sua vontade. E desejo que o Senhor te abençoe grandemente nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Não deixe de participar. Em caso de dúvidas ou sugestões, deixe seus comentários aqui embaixo. E para finalizar, teremos um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra. Continue abençoando a vida dos professores, bem como as nossas vidas, para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e até a próxima EBD.